bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje daremos continuidade à história do cristianismo. Então, vamos começar. A história do cristianismo dá continuidade quando Constantino se converte e faz com que o cristianismo seja a religião oficial do império. A partir daí, muitas coisas mudam, principalmente nos cultos dos cristãos, que antes era feito escondido dentro das casas, em lugares que não eram públicos. A partir da oficialização do cristianismo, esses cultos começam a mudar e começam a ser públicos, começam a ser feitos templos, basílicas e igrejas para que esses cultos possam acontecer. Porém, com isso, também acontece muito sincretismo religioso. O que seria isso? Muitas práticas pagãs, como incensos, símbolos, entre outros, começam a ser incorporados no cristianismo, com a ideia de trazer novas pessoas, adeptos ao cristianismo. E esse tipo de sincretismo religioso acontece até os dias de hoje. A partir daí, então, começam a surgir muitos grupos religiosos que não estão muito de acordo com as novas práticas do cristão, com as novas práticas do cristianismo, que acabou se juntando com o império. Então, essa união da igreja com o Estado, da igreja com o império, muitos não viram com os bons olhos. E muitos deles, então, resolveram ir para o deserto, porque eles acreditavam que seguir a Cristo era viver uma vida humilde e de total dedicação a Cristo, a buscar esse conhecimento com Cristo. E por isso começaram a se chamar de monges. Deram então a origem ao período monástico. A partir daí começaram a surgir os monastérios, que também teve lá suas interferências do Estado. Foi nesse período também que surgiram os donatistas, seguidores de Donatus Magnus. Eles diziam que a igreja havia se corrompido porque tinha se associado ao império e que, na verdade, os donatistas eram a igreja verdadeira. Foi nessa época que houveram diversas controvérsias teológicas do cristianismo e uma delas foi o arianismo. Ário, um teólogo egípcio da cidade de Alexandria, acreditava que Jesus era um ser criado, com poderes divinos, mas que não era Deus. Atanásio, que era um outro teólogo, ele era um grande opositor de Ário, porque ele dizia que se Jesus era uma criatura, logo ele não poderia redimir outras criaturas. E se a igreja adorasse uma criatura, ela estaria cometendo o pecado da idolatria. Essa discussão foi tão grande entre os arianos, que era assim que eles eram chamados, porque eram seguidores de Ário, e os cristãos, que Constantino, o imperador, teve que convocar uma reunião entre todos os teólogos para discutir as bases do cristianismo. Essa reunião foi chamada Concílio de Nicéia e aconteceu em 325 d.C. E sobre esse concílio nós falaremos na próxima aula. Então, até lá e fique com Deus!